Bem-vindos para mais uma reflexão. Otimismo e pessimismo. Onde nos encaixamos? Normalmente somos pessoas que enxergam a coisa de uma maneira mais otimista ou mais pessimista. Dizem que em relação a um copo de água com líquido pela metade, as pessoas negativas dizem que o copo está meio vazio. E as pessoas positivas dizem que o copo está meio cheio, né? Edmund Wilson, escritor, jornalista e historiador americano, tem uma frase sobre isso muito simples, mas muito interessante. Ele diz: 2 pessoas nunca leem o mesmo livro. Ele quer dizer o seguinte, que a percepção do que uma pessoa lê nunca será idêntica à de outra pessoa, por causa justamente das experiências de vida de cada pessoa, das crenças, dos valores, da personalidade de cada um e do ângulo pelo qual cada pessoa enxerga as situações com as quais depara na vida. As pessoas negativas só conseguem ver o lado ruim, o lado desastroso, né, da vida. Muitos disseram que o ano de 2020, devido à pandemia, foi um ano perdido. Tem gente que falou até que não vai contar o aniversário que fez. Mas, para as pessoas positivas, 2020 trouxe excelentes oportunidades de crescimento, de mudanças para melhor. Então, aqueles que têm os olhos que veem e os ouvidos que ouvem realmente, porque são despertos, né, entendem que cada acontecimento da vida humana vem sempre para acrescentar, para ensinar alguma coisa, sejam eles acontecimentos bons ou ruins. As pessoas que têm esse entendimento da vida conseguem tirar-se das situações negativas, situações positivas. E 2020 realmente foi um ano desafiador, assustador, que trouxe muito sofrimento, mas nós tivemos que aprender as coisas, tivemos que nos reinventar, fazer mudança de hábitos, criando novas formas diferentes de trabalho, de estudo, né? Muitas modalidades diferentes de comércio surgiram, novas formas de convivência, de comunicação, de relacionamento, né? Isso tudo nunca vem à toa, sempre vem para crescimento. Nós tivemos que aprender a viver mais dentro de casa, sim, e isso tem o seu lado um pouco cansativo, mas para as pessoas negativas, elas só viram o lado ruim disso. Foi um tédio, um martírio, essas pessoas se sentiram presas, como se o lar fosse uma cadeia, né? E não o nosso aconchego, o nosso lugar de repouso, de segurança. Entre outras coisas negativas também que alegaram, né? Mas para as pessoas mais positivas, justamente o lar, ficar dentro do lar foi a oportunidade, né? Elas veem o lar como um aconchego mesmo, de segurança e paz, onde tiveram essa oportunidade de se resguardar do contágio, da doença, além de conseguirem aprender outras coisas, desenvolver coisas e trabalhos diferentes, né? E por isso muitas pessoas se sentiram gratas por essa oportunidade. As casas, os templos religiosos tiveram que fechar as portas também, né? Buscar atender os seus assistidos de uma forma diferente, para não deixar de entregar as cestas básicas, os alimentos aos carentes, do corpo e do espírito, né? Porque passaram também a dar assistência online em muitas casas, por telefone, né? Daí também tivemos que reclamaram disso e tivemos que agradeceram, que se adaptaram a essa situação. Então depende muito do ângulo de visão, da predisposição de extrair coisas boas do negativo, né? Descobrimos os imensos benefícios dessas plataformas digitais de relacionamento, de conversa, mas quantos pessimistas não se interessaram nem em utilizar esse benefício, achando chato, sem nenhum retorno interessante. São pessoas que só se interessam por festas,
por agito, não consegue sentir a energia das pessoas de uma forma diferente, infelizmente. Mas os otimistas reconheceram a importância de estar junto com as pessoas virtualmente, sentiram o quanto é válido, reconfortante ver as pessoas, os amigos, os familiares, né, pela telinha do computador, do smartphone, achando muito bom isso, se adaptaram perfeitamente, conseguindo sentir a energia e o afeto das pessoas ainda assim. Isso é resiliência, capacidade de adaptação. Mas, de forma geral, a humanidade cresceu sim. E cresceu grandemente, porque quando a adversidade se apresentou, muitos foram obrigados a acionar o seu potencial criativo para superar, né, as dificuldades, para poder se adaptar. E nós superamos, enfim, muitas coisas, né? Como nós estamos falando, a distância, o isolamento, a vontade de sair para os lugares que nós estamos acostumados, para estar perto das pessoas, né? Isso não se trata realmente de positivismo tóxico, de engano, de negação, mas de otimismo verdadeiro, de quem procura extrair as coisas boas, ainda que assumindo seus momentos de dor e de tristeza, que devem realmente ser assumidos. E foi nesse ano, né, de tantas dores, de tantas perdas, tantos desafios, que nós, seres humanos, aprendemos a olhar para as pessoas que eram invisíveis, não é verdade? Para aqueles que mesmo diante da ameaça da doença e da morte, foram obrigados, nunca deixaram de cumprir suas obrigações. Como os lixeiros, profissionais da saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais dos hospitais, de todas as unidades da saúde, os funcionários da área da alimentação, os serviços essenciais. Hoje, eles são muito mais valorizados, não é? E isso tem um lado muito positivo, inclusive para a própria carreira, para a própria atividade deles, não é verdade? Mas existe aquela parcela da humanidade que continua não enxergando nem essas pessoas e nada além de si mesmo, infelizmente. Continuam indiferentes a tudo e a todos, no mais das vezes apenas reclamando, né? Que é a especialidade que muitas pessoas têm. Então, realmente, 2020 foi muito desafiador, muitos perderam pessoas queridas, outros tiveram falência financeira, casais, parentes e amigos, como nós falamos, se separaram, mas de forma geral nós crescemos. Então nós temos que falar realmente as coisas não pelas exceções, mas de uma forma geral. E aqui estamos nós, né, no ano de 2021, e nós podemos afirmar, nós estamos vencendo e prosseguiremos. Não podemos parar de jeito nenhum. Mas é importante sabermos que existe sempre a possibilidade de enxergar mais além, de mudar o foco, de mudar a perspectiva em torno da vida e dos acontecimentos. Mesmo os mais negativos, sim. No caso das pessoas negativas, dos pessimistas, sempre é tempo de mudança, para ser mais positivo e alegre, de mudança de perspectiva, né? Quer um exemplo? Vamos olhar aquele copo que nós falamos no início sob outra ótica. No caso, né, do copo meio cheio e meio vazio. Pode ser que o copo seja apenas muito grande, né, o dobro do seu tamanho ideal e necessário. Pode ser que ele seja grande e nesse caso ele estaria com um líquido a mais do que o suficiente, né? Só para dar um exemplo. De acordo com a psicanálise, a personalidade de uma pessoa tem aspectos estáveis, relativamente fixos, claro. No entanto, quando uma pessoa se dispõe a questionar os pontos de vista negativos, que estão enrijecidos pela sua experiência de vida, é possível realizar alguma mudança para melhor, quando a pessoa quer enxergar isso e quando ela quer se modificar, claro, que a vontade é o fator fundamental. E é claro, todos nós passamos por dias mais alegres, mais coloridos e outros dias mais tristes e nublados. Isso é da vida, é normal na vida de todos nós. Mas decidir começar a buscar o lado mais positivo é decisão individual, mas é muito possível. Então, temos que buscar ter uma mente em que haja espaço para as coisas ao redor ganharem uma tonalidade mais bonita, né?
é preciso ter uma expansão de mente, uma expansão consciencial. Isso não significa dizer que seja preciso deixar de ser realista, de jeito nenhum. Não se trata disso, mas de buscar outras possibilidades, ver as coisas por outros ângulos, ainda que a vida apresente riscos e dificuldades, e ainda que a vida seja impermanente, porque ela é. E nós estamos aqui, nessa impermanência, estamos de passagem pelo mundo, mas muitas vezes nós nos esquecemos, e nós queremos nos fixar na materialidade como se essa fosse nossa vida, quando não é. Nossa vida é espiritual. Então, nós devemos buscar fazer com que as pessoas ao nosso lado passem a se sentir bem na nossa companhia, com a nossa boa energia, vamos dizer assim, com o nosso otimismo. Nós devemos buscar assim nos contagiar e contagiar as outras pessoas também, principalmente nessa situação que nós estamos. Quantas pessoas estão pior do que nós precisando dessa força, né? E assim nós podemos ter certeza que espalhando esse otimismo, essa esperança, isso retornará para nós sempre. É a lei do retorno, que é uma lei da física quântica, que é uma lei de Deus, por sua vez, chamada lei de causa e efeito, né? E dessa forma, chegará um momento em que tudo acabará dando certo mesmo, já que você procura cultivar a boa vontade com aqueles com os quais se relaciona, sendo mais tolerante, menos exigente, doando mais o seu lado bom no convívio com o semelhante. Eu não estou sugerindo que alguém ignore a realidade dos fatos, o que há de errado no mundo. É claro que não, é preciso reconhecer sim o mal até para poder combatê-lo, né? Mas eu estou lembrando que é possível sempre tirar bons frutos e lições positivas, mesmo das situações difíceis e aparentemente ruins. Não só é possível, como é bom e necessário fazer isso. Porque as coisas boas e positivas, nós já falamos isso, estão contidas nas negativas. E o contrário também é verdadeiro. Então esse pequeno ajuste de perspectiva, que não é uma mudança enorme, tão radical assim, não é impossível como a gente possa pensar. Ela é possível e é uma maneira um pouco diferente de perceber as coisas somente, por isso é perfeitamente possível fazer. Exemplos nós temos muitos exemplos. Se o dia está nublado, se o dia está frio, não fique aí triste, desanimado, procure ver o lado positivo, né, do dia feio, do dia sem sol. Aproveita esse dia para relaxar, para ler um bom livro, né? Quando for possível sair para ir a um cinema, papear com um amigo, tomar um chocolate quente. Não se permita entristecer, curta esse momento. Se o dia está ensolarado demais, está muito quente, não vamos ficar reclamando do calor, ele é necessário. A energia do sol é muito importante para a nossa vida, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para o mundo. Então pense que o sol traz isso, traz energias, observe e contempla a alegria dos pássaros, das borboletas que ficam todas alvoroçadas, brincando. Planeje alguma coisa assim que for possível sair, ir à praia, ao rio, à cachoeira, ou simplesmente se delicie tomando seu banho de chuveiro, relaxando após um dia de trabalho cansativo, afinal você tem um trabalho e isso é maravilhoso, agradeça por isso. E conecte-se à natureza, nem que seja pela janela de um apartamento, não importa o local onde nós estejamos. O que importa é valorizarmos este momento. Se está chovendo e isso atrapalhou seus planos, seu programa, não reclama. Mude os planos, observe a beleza, a utilidade da chuva que carrega os miasmas, os elementos deletérios, limpando tudo, limpando a psicosfera do planeta, que enche os rios, os açudes, irriga as plantações, as flores, as plantas, deixa tudo mais limpo, mais bonito. Se porventura houverem estragos, né, que a chuva provoca, é porque elas fazem parte do programa de Deus. Não cai uma folha sem que Deus permita, uma folha de uma árvore. Então aceitemos a lei de causa e efeito, não vamos reclamar por isso. Vamos orar pelas pessoas em dificuldade, mas não reclamar. Mas, se você ficou desempregado, aproveite para rever as suas atividades. Chore o que você tiver que chorar, mas reflita se você estava feliz com aquilo que fazia. Se você concluir que não te fazia tão feliz, veja o lado bom disso, aproveita agora. Põe a sua criatividade para funcionar, pense em mudar, tentar outras atividades, quem sabe um negócio por conta própria.
Aguce a sua criatividade, converse com as outras pessoas que estão na mesma situação. Tenta achar uma solução, de repente isso veio para melhorar a sua vida, te impulsionar a fazer aquilo que você gosta. Ainda que tenha que arriscar, porque o risco faz parte da nossa vida, né? Você pode ser mais feliz mudando de atividade. Agora, se o seu relacionamento acabou, enfim, é porque não tinha que continuar, né? Não havia tolerância e amor suficiente para atravessar esse momento difícil. Então procure se abrir para o novo, deixa o velho ir na santa paz de Deus, mantenha a amizade se possível. Mas quem sabe isso aconteceu para que a sua alma gêmea chegue até você, outras oportunidades, né? Curta aí seu luto, a sua fossa, tem que curtir mesmo, mas veja o lado bom disso também. Não permita a tristeza se prolongar muito, né? Se você está sozinho nessa pandemia, entenda que isso é sinal de que você precisa desse encontro com você mesmo. Você precisa do teu silêncio, não do barulho do mundo, das pessoas. Você precisa desenvolver a autossuficiência, lidar com a sua carência afetiva para quando você for estar com as pessoas, fazer isso por opção, não por necessidade. Isso é maravilhoso, traz força, traz paz, traz segurança, traz a autoestima elevada. Se esforce para ver o lado positivo das situações e das pessoas, ele sempre existe. Viva aí seus lutos, sinta sua tristeza, mas não prolongue muito. Chore o que tiver que chorar, se levante e siga ajeitando as coisas, buscando fazer o melhor para você e para o mundo. E no final isso é libertador, faz uma grande diferença, ajuda a nos tornarmos uma versão melhorada de nós mesmos, né? A sermos uma pessoa mais alegre, que tem o poder de alegrar as outras pessoas, de ver o lado positivo da vida, né? E as adversidades existem para nos testar a paciência mesmo, a capacidade para mudanças. Então procura sempre, em todas as situações, buscar o lado bom, positivo. Ele existe, ele sempre existe. E nada ocorre por acaso. O acaso não existe, tudo que vem para ensinar alguma coisa. Nós precisamos nos conscientizar disso. Não estamos no mundo para aprender a ser, nós estamos no mundo para aprender a ser melhores e não para sermos infelizes. Mas, infelizmente, a melhora acontece ainda através da dor. Mas quando nós aprendermos as lições, nós não precisamos mais sofrer para aprender. Então não permita se envolver por pensamentos ruins e tristes por um tempo muito prolongado. Se esforça para ver o lado positivo sempre das pessoas, das situações. Repita essa atitude, porque a repetição vira o hábito e o hábito não exige mais tantos esforços, tantos sacrifícios, né? Quanto mais nós nos tornamos maleáveis e estendemos a nossa perspectiva de otimismo para tudo, para todos, mais seguros e felizes nos tornamos. Quanto mais estendemos essa nossa alegria e quanto mais entendemos que nesta vida nada que é material é fixo e permanente, nem o nosso próprio corpo é, menos nós nos apegamos a ele e às coisas. Então, apegue-se nas coisas que ninguém pode te tirar. Desenvolva a tua inteligência, a sua criatividade para fazer o melhor, para mudar, fazer mudanças para melhor. Tenha afeto sim pelas pessoas do seu círculo íntimo, mas estenda essa afetividade para outras pessoas também. Não se apegue em ninguém nesta vida exclusivamente a uma pessoa. Nós somos uma família universal, então nós todos voltaremos para o plano espiritual. Os que hoje são nossos amigos, nossos familiares também retornarão e depois reencarnaremos novamente juntos. Nós sempre voltamos a encontrar aqueles que amamos. Nós não perdemos ninguém, nós precisamos aprender e vivenciar isto diariamente. Então não se apegue tanto ao seu corpo, se apegue à sua alma, deixe a sua alma mais bonita todo dia, trabalhe para isso, fazendo bem, tendo amor pelas pessoas. E quanto menos nós nos apegamos às coisas do mundo, menos elas nos magoam. As coisas não nos abalam mais. Então, lembrando sempre o que já falamos lá atrás, as coisas boas e positivas estão contidas nas negativas. A situação difícil vem sim para mostrar, para ensinar o que é preciso mudar, não há exceções sobre isso. E vamos sempre nos lembrar que sempre após um dia difícil, após o intervalo da noite,
outro dia sempre trará novas oportunidades de consolo, de solução, de acerto e de retificação. Então eu termino essa nossa reflexão com uma frase do espírito Hermâncio Fox, no livro Prazer de Viver, dizendo assim: ninguém e nenhuma situação te podem prejudicar e te fazer infeliz sem o teu consentimento. O fim útil das provas é a melhoria e não o padecimento. E melhoria significa aprender a amar a ti mesmo, cuidando de defender-te da descrença que rouba de ti a armadura da alegria e, sobretudo, da esperança, com a qual a cada minuto poderás sustentar o clima interior do otimismo e da certeza na vitória. Então, não permita que nada e nem ninguém tire a tua paz. Vira esse jogo e faça da dificuldade o trampolim para a tua paz e para a tua felicidade. Fiquem bem e até a próxima.